Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Moisés Barbosa. Estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. E eu vou ler um salmo que fala de quando a gente tem saudade de estar na presença de Deus junto com a igreja do Senhor. A gente passa às vezes por momentos em que, às vezes por falta de condição, né? Às vezes por falta de saúde, às vezes por alguma coisa que acontece na vida da gente, a gente fica impossibilitado de estar na presença junto com os irmãos. E o salmista aqui, ele fez esse salmo falando da saudade que ele tinha de estar no templo. Salmo capítulo 84, eu vou usar duas traduções, usar a tradução Almeida atualizada e também a NBV, que é a nova Bíblia Viva, e alguns versículos eu vou ler em uma versão, em outros versículos em outra versão. O primeiro versículo diz assim: como é agradável estar no lugar da sua habitação, ó Senhor dos exércitos. Naquele tempo, no tempo do salmista, tinha os tabernáculos, tinha os lugares onde eram os altares de adoração a Deus. E hoje, a igreja, ela é a habitação de Deus. Quando eu digo igreja, são aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses são a igreja, não é aquele templo, aquela construção. Mas quando estamos todos reunidos naquela construção, a igreja está ali. E ali é a habitação de Deus. Por quê? Porque a igreja está reunida naquele lugar. Quão amáveis são, como é agradável estar no lugar onde está toda a igreja reunida. E o versículo 2 diz o seguinte, o salmista falando aqui, ele diz assim: a minha alma suspira, sente muita saudade do teu templo, ó Senhor. Meu coração e meu corpo vibram de emoção quando me aproximo do Deus vivo. A versão atualizada diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Como é maravilhoso quando nós estamos no templo, na igreja, louvando a Deus junto com os irmãos, adorando ao Senhor, ouvindo da palavra. E o salmista ele continua, ele fala assim, no verso 3: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Ele diz assim: eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele diz que os passarinhos eles acham um lugar para ficar, o pardal encontrou a casa, a andorinha encontrou um ninho para si, onde ela pudesse guardar e cuidar dos seus filhotes. Ele diz: eu, os teus altares, são a minha morada, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Estar em comunhão com os irmãos, além de ser agradável, além de nos trazer uma alegria, nos trazer júbilo, faz muito bem para a nossa alma. Eu gosto de usar a expressão da brasa, quando ela está dentro ali da churrasqueira, vamos usar a churrasqueira, né? Quando a brasa está ali dentro, ela está aquecida, por quê? Porque todas as brasas que estão em volta dela também estão aquecidas e uma aquece a outra. Quando nós estamos com a igreja, um aquece o outro, um desperta aquele desejo de adorar, de louvar, de se purificar, né? Então é muito importante isso. O versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurados que habitam na casa de Deus. Novamente eu digo, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus, ele escolheu morar dentro daqueles que confiam nele. Mas quando nós estamos juntos ali, nós estamos louvando, ali também é o lugar onde a igreja do Senhor, ela está junta para adorar, para louvar o Senhor. Louvam-te perpetuamente. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo, quando ele veio aqui nessa terra, ele disse que o Pai, Deus, está à procura
de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E uma vez que nós temos essa conexão com Deus reestabelecida, que nós nos tornamos filhos dele, nós também nos tornamos adoradores dele. E nós vamos adorar ele até quando? Enquanto nós vivermos? Não. A adoração começa aqui e ela vai pela eternidade, perpetuamente, não tem fim. Sempre adorando, louvando, glorificando aquele que nos amou, aquele que se entregou por nós. Bem-aventurado, verso 5, bem-aventurado ou alegre, contente, abençoado o homem cuja força está em ti. Se nós sentimos fraqueza, se nós não temos vontade de louvar ao Senhor, de ir até um culto, até onde a igreja está reunida, é porque nós estamos fracos. Mas é preciso nós entendermos que é na nossa fraqueza que o poder de Deus ele se aperfeiçoa. O apóstolo Paulo ele disse isso lá nas cartas dele. Deus falou para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você estiver fraco, aí é que você tem que ir. Aí que você tem que buscar. Porque é aí que você vai sentir a presença de Deus, aí é que você vai se conectar com o sobrenatural de Deus, que é o Espírito Santo, e você vai ver quão maravilhoso é quando nós estamos vazios de nós mesmos. E Deus vem e preenche e nos completa. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor. Se você está louvando ao Senhor, se você está servindo ao Senhor, se você está orando ao Senhor, se você está trabalhando na obra do Senhor, é porque você sabe que a força não vem de nós, a força vem do Senhor. Quando nós entendemos que a nossa força vem do Senhor, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Ou seja, Deus, ele vem, ele abre os olhos do nosso coração e ele vai aplanando os nossos corações. O que é? Ele vai nos moldando, vai nos limpando, vai nos purificando, vai tirando aquilo que não é dele do nosso coração e vai nos aproximando cada vez mais dele. Isso é muito maravilhoso. Quando nós deixamos Deus nos purificar e nos trazer para perto dele, nós conhecemos aquele que se entregou por nós. Verso 6. Aquele que sabe que a força dele vem do Senhor, aquele que deixa o Senhor purificar e aplanar o seu coração, o verso 6 vai falar o que acontece com ele. Esse homem ou essa mulher, essa pessoa, quando ela passa pelo vale árido, ou seja, quando passa por um lugar seco, por um deserto, por um momento da sua vida em que tudo parece difícil, o versículo diz que ele faz dele um manancial. O que é um manancial? Manancial é um lugar onde tem água, onde tem fartura, onde tem água, onde tem tudo do bom e do melhor. E como que uma pessoa que está passando por um momento difícil na sua vida, ela consegue ter paz, ter alimento, ter satisfação, adorar, louvar. Por quê? Porque ela sabe que o poder dela vem do Senhor. Porque ela sabe que por mais que nós sintamos dor, por mais que nós sintamos tristezas, a nossa paz não vem de nós. A nossa paz ela vem do Senhor, que é a paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que quando a pessoa olha para você, que é servo do Senhor, que passa por lutas, mas que está alegre, que está contente, ela não consegue entender o porquê. Você mesmo passando por dificuldades, você continua alegre, você continua contente. Porque mesmo em meio de um vale árido, você vai fazer desse vale árido, desse deserto, um manancial. Porque a presença do Senhor, ela é suficiente para nós. Árido faz dele um manancial de bênção e o cobre a primeira chuva. Versículo 7, olha que interessante esse versículo 7.
essas pessoas elas vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O que é indo de força em força? É uma caminhada. É quando você entende que cada dia você vai ter uma luta diferente para passar. Cada dia você vai ter uma luta diferente para passar. É quando você entende que você foi chamado para batalhar, para lutar. E você vai ter paz. Por quê? Porque mesmo em meio à luta, a presença do Senhor nos basta. Verso 8. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios, ou na tua presença, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Aqui o salmista está dizendo, ele pede para o Senhor ouvir a oração dele, e ele fala, pois um dia na tua presença vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Quantas vezes você tem trocado a presença de Deus por tendas de perversidade, por lugares onde as pessoas que estão ali estão zombando, estão praticando aquilo que desagrada ao nosso Deus? A Bíblia Viva diz o seguinte: mais vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa do meu Deus a viver nas casas dos maus. Meu irmão, onde você está quando a igreja está reunida adorando, louvando ao Senhor? Quando a igreja está reunida para ouvir a voz do Senhor, para ter intimidade com o Espírito Santo, onde você está? Mais vale um dia no templo, na presença de Deus, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Se você não sente esse vazio, se você não sente isso, é porque você nunca foi do Senhor. Porque aquele que é do Senhor, ele sente vontade de estar junto com aqueles que louvam ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor. Versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Além de tudo isso que nós falamos, Deus, ele está pronto para nos abençoar. Por quê? Porque nós andamos retamente. Aquele que anda nos caminhos do Senhor, Deus, ele tem prazer em abençoar. Se você ler o Salmo capítulo 1, você vai ver que tudo que aquele homem, quando fala homem de mulher, mas tudo que aquela pessoa faz, ela é bem sucedida. Por quê? Porque ela sabe e ela entende que buscar ao Senhor em primeiro lugar é o segredo para ser bem sucedido em tudo que você fizer. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aonde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? Já parou para pensar nisso? Quando os problemas vêm, qual é a primeira coisa que você pensa? Quando você está nos momentos mais difíceis, em quem você busca ajuda? É comum a gente ouvir pessoas que às vezes passam por problemas de saúde ou problemas financeiros ou algum problema. Depois dela esgotar tudo que ela já tentou, ela fala assim, agora só Deus. Enquanto que tinha que ser o contrário. Quando o problema bater na sua porta, a primeira pessoa que você deve buscar é Deus. Porque foi Ele que criou todas as coisas. Foi Ele que criou o mundo, foi Ele que criou todos nós. Foi Ele que nos fez, nos formou. Ele conhece a nossa vida, sabe cada dia nosso. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos. Nada foge da presença de Deus. E se você busca Ele em primeiro lugar, você tem paz. Por quê?
porque Ele abre as portas. Ele está pronto para derramar bênçãos, para direcionar os seus passos, para te ajudar, para te fortalecer, para te guiar. Mas depende de você. Deus colocou no homem duas coisas interessantes, né, que eu queria dizer aqui. Primeiro foi a eternidade no coração do homem. E quando eu digo que Deus colocou a eternidade no coração do homem, é que quando você escuta a palavra de Deus, por mais que você não entenda, ela toca no seu coração. Não é eu, mas é a palavra. A palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes e ela entra no coração da gente. Por quê? Porque a eternidade está no nosso coração. E nós sabemos, no fundo nós sabemos que a nossa vida não termina aqui. Que quando nós fecharmos os olhos aqui, nós vamos estar diante de Deus. E a segunda coisa que Deus nos colocou, que eu queria dizer aqui, que Ele colocou dentro do homem, foi o livre-arbítrio. A livre escolha. Todos os dias você faz escolhas. E buscar ao Senhor é uma escolha. Ah, mas eu não consigo buscar ao Senhor. Não, você não quer. Você não prioriza. Aquilo que nós buscamos é aquilo que nós priorizamos. Então, quando você priorizar o Senhor, Ele também vai estar pronto para ouvir as suas orações, para poder te atender, para poder te ajudar. Que essa palavra possa te abençoar e que você possa sentir de Deus um renovo, sentir de Deus que é preciso estar junto com a sua igreja. Se você não tem, você precisa procurar um lugar onde aqueles que louvam ao Senhor, eles reúnem, para você sentir a atmosfera do Espírito Santo, para você sentir aquilo que Deus ele distribui aos seus, que é a comunhão com o Espírito Santo. E que Deus possa te abençoar, possa me abençoar, que nós possamos permanecer firmes na casa do Senhor, sempre juntos com aqueles que servem o mesmo Deus que nós servimos. Amém.